Vamos aí começar mais um semestre. A gente está de volta aí com outra disciplina, iniciação científica. Tá? Pessoal, eu vou começar falando aqui um pouco sobre o assunto, tá? Deixa eu abrir aqui a... Estão conseguindo visualizar aí, gente? Sim. Apresentação? Sim. Show. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre introdução científica, tá? Introdução à iniciação científica, na verdade, né? Então, pessoal, a gente começa falando o que é essa epistemologia, né? Epistemologia, resumidamente, é o nome que a gente dá ao conhecimento, tá? Só que uns tempos atrás não é exatamente isso. Nem sempre foi chamado apenas de conhecimento, né? Porém, quando a gente pega essa palavra em grego e junta episteme mais logos, junta conhecimento mais estudo, tá? A epistemologia, gente, é uma filosofia, tá? Uma filosofia voltada para a ciência, voltado também para a teoria do conhecimento, né? Então, ela se preocupava muito com a questão da natureza do saber, da busca pelo saber, né? A questão da a questão de você racionalizar esse conhecimento e focado nesses 4 âmbitos aí, que é no âmbito político, âmbito social, âmbito econômico, âmbito ambiental, tá? Pessoal, até aí tá tranquilo, gente? Vocês me falam, tá? Sim. Então, nesse caso também, ela vai permitir à epistemologia diferenciar tanto o que é uma pseudociência de uma ciência, né? Por quê? Porque ela vai revelar o quê? A partir da investigação. Essa investigação ela é feita de uma forma controlada, do jeito mais consciente e, claro, sistemático, né? Em detrimento do quê? Daquela feita de uma forma bem superficial e tendenciosa, ou seja, né? Ela já está buscando a ciência que estuda baseado em algo, né, que já existe e começa a aprofundar aquele estudo, tá? Então é o ramo da fisiologia que ela é interessada no estudo da natureza do saber, suas fontes e validade, racionaliza o conhecimento sob diversos pontos de vista, vem a partir das palavras gregas episteme, conhecimento, e logos, estudo, diferencia a ciência legítima da pseudociência, que são subtópicos, entenderam, né? É o resumo do que foi falado acima, tá? E revela a investigação que foi feita de forma controlada, consciente, sistemática, em detrimento daquela feita de forma superficial e tendenciosa. Vocês entenderam a importância desse estudo da epistemologia, gente? Que foi Sim. a base? Entenderam, gente, ou não? Entendi. Alguém não entendeu? Posso continuar, pessoal? Sim. Professor, eu não entendi muito bem, não, porque eu consegui entrar agora, então eu peguei na metade. Certo, então, eu vou resumir para você, tá? A epistemologia, é um nome dado ao estudo de conhecimento, né? Conhecimento e estudo, é junção. Na época vem da palavra grega, né? O quê? Episteme, conhecimento, e logos, estudo. Foi a primeira ideia que surgiu de você ter o quê? Um estudo, né? Um conhecimento, a parte científica aflorando ali, beleza? Então, ela é o quê? Ela consegue diferenciar também uma ciência de uma pseudociência, né? Beleza? Sim, Porque ela vai buscar o quê? A investigação. Ela vai investigar de uma forma mais controlada, mais consciente e mais sistemática. Diferente daquela que é feita totalmente de uma forma bem superficial e tendenciosa, ou seja, eu já estou tendendo já para alguma coisa. Não é isso aí é uma pseudociência, porque eu não estou comprovando nada. Eu já estou indo por um caminho que sem ter comprovação. Ficou claro entendi. agora? Sim, entendi. Tá? Ok. Beleza? Continuar aqui então, gente.
Outra coisa você já sabe, pode falar. E a construção desse conhecimento, né? Pessoal, esse conhecimento científico, ele se passa de uma forma obrigatória. É a compreensão da questão dos procedimentos metódicos, né? Focados em quê? Com o objetivo de conhecer, interpretar e intervir na própria realidade. Ou seja, eu preciso buscar aquele conhecimento, interpretar ele e intervir. Por quê? Com isso, eu consigo fazer novas descobertas, tá? Isto é, né? Conhecimento científico é composto somente por 3 elementos. Eu preciso ter 3 elementos, gente, para desenvolver o conhecimento. Eu preciso observar, fazer experimentação e seguir as leis de acordo com aquele teste, aquele experimento, que aquilo já foram meio que comprovados. Eu posso ter legislação baseada também naquilo que eu posso ou não fazer, né? Isso me limita também, dependendo daquilo que eu quero fazer. Eu preciso ter comprovação científica, preciso de liberação, uma série de informações que a gente vai ver futuramente um pouquinho mais detalhado aí, tá? Então, esse conhecimento, ele foi desenvolvido ao longo pela humanidade, lá no começo, né, da Terra, o surgimento do fogo, a ideia, né, de você bater 2 pedras, acender, né, da época lá, que descoberta do fogo, bater 2 pedras que eles batiam para acender, tudo mais, já estava começando a construção científica, pessoal, tá? A questão de você construir várias técnicas, focado também na escrita, no desenvolvimento da parte da engenharia, tá? Tudo isso está relacionado com conhecimento científico, né? Essa questão do instituto de sobrevivência também, tá? Tudo isso está relacionado com conhecimento científico, beleza? Até aqui, pessoal, tá tranquilo? Tranquilo. Ok, ok. Tá? Qualquer coisa, pessoal, já sabe. Em relação à história, gente, a gente pode dizer que teve origem já na Grécia Antiga, iniciou com os chamados pensadores pré-socráticos, né? Desde aquela época. Nesse parte, eles eram chamados, inclusive, de filósofos da natureza e chamados também de pré-cientistas, porque eles foram considerados os primeiros cientistas daquela época, né? Então, teve influência de Sócrates, Platão, Aristóteles, né? Todos eles voltados para o quê, pessoal? O conceito da filosofia, que é voltado para o humanismo, para a democracia, a questão da parte militar, né? Voltado também na parte de direito romano, né? Então, tem envolvimento depois, posteriormente, em relação à concepção teológica, né? A respeito da religião da Igreja Católica, que ela acabou influenciando nessa liberdade, né? Ela acabou enfraquecendo esse espírito crítico e a própria autonomia de você poder fazer essa pesquisa, desenvolver na época, né? Então, isso ficou mais restrito. Beleza? Então, pessoal, nesse período, né, conforme foi evoluindo, tivemos também tanto Darwin quanto Karl Marx, né, e o Charles Darwin, que eles trouxeram o quê? O conhecimento científico também voltou a crescer. Então, teve o domínio do conhecimento alicerçado pela tecnologia de ponta. O que quer dizer com isso? A tecnologia foi trazendo ainda mais informação, mais facilidade para adquirir esse conhecimento, né? Como você vê a internet hoje em dia, gente. Vocês digitam na internet, vocês acham muita coisa já na internet. Eu não vou dizer que acha tudo ainda, né? Até porque a gente não sabe tudo ainda, longe disso. Mas a gente consegue ter bastante informação hoje em dia por conta da tecnologia, né? Beleza? Beleza. Até aqui, tranquilo, pessoal? Sim, verdade. Em relação ao foco da valorização crítica da razão, tem uma obra, né? A Crítica da Razão Pura, é um livro de Kant, que fala tanto de domínio de ciência e de ação. Ele vai ser focado o quê? A partir da intuição e do conceito do intelecto, tá? Então, vai ver o que aí, né? Vai ver o quê? Tendo o objetivo que é permitindo para que possa passar esse conhecimento universal, só que porém necessário, tá?
o conhecimento universal, porém necessário para a construção desse conhecimento. Beleza? Então, o homem vai focar nesse conhecimento e na construção dessa história, da história, para adquirir conhecimento também havia ao longo da história, né? Então, esse livro foi publicado em 1781, tá? E revolucionou, na época, essa questão do conhecimento, né? Da história, de todos, da intuição, né? E trouxe essa mudança aí, essa inovação para a época, tá? Show? É só uma observação que eu fiz em relação à crítica de razão pura, pessoal. Beleza? E aqui a gente já entra na parte de construção de conhecimento científico, né? A questão da oralidade, né? A oralidade aqui, ó, é a característica ou condição que é oral, do que é falado. É um procedimento que só faz verbalmente em oposição ao escrito, né? Ou seja, a oralidade, ela está totalmente ligada o quê? Com a produção do conhecimento humano, através da sua transmissão, através da oralidade, através da fala, né? Porém, gente, a gente sabe que só na fala, com o tempo, pode acontecer o quê? Ela ser o quê? Perdida, né? Pode acontecer isso. Conforme o quê? Os fatores, né? Que influenciam, por exemplo, a imigração, o exílio, a mortalidade, problemas neurológicos, esquecimento. Pode haver desinteresse também daquela população, daquelas pessoas. A questão de grupos sociais. Tudo isso, pessoal, a oralidade é importante? É, mas só a oralidade para o conhecimento científico não é o suficiente, porque a gente acabou de falar alguns problemas aí relacionados, né, gente? Beleza? Que pode acabar afetando essa transmissão da oralidade. Pessoal, tá tranquilo até aqui, gente? Sim. Qualquer coisa, né? Então, show. Aí o exemplo aqui, né? Ó, a oralidade, a transmissão do saber, ó. Conhecimento se perde ao longo do tempo. A geração 1 sabe, passa um pouco para 2, passa um pouco para 3. Pode acontecer disso funcionar? Pode, mas pode acontecer também de ter problemas e essa oralidade acabar se perdendo. Por isso, gente, que tem a questão também de você, o respeito às culturas também, né? Isso é importante, né? Culturas de umas civilizações, de um povo, em que vai se passando de pai para filho, né? Tem valor deles também. Por coisa histórica também está relacionado, né? Beleza, gente? Então aqui, né? Apesar de, Oi, pode professor, falar. apesar da gente não concordar com certas culturas, Uhum. mas tem que respeitar, né? Isso, é. Isso aí. Isso aí. A gente tem que ter o respeito, né? Eu estava vendo uma reportagem indígena que uma tribo que quando nascia dois gêmeos, um era morto. Era a cultura da tribo. Quer dizer, é uma cultura que a gente não concorda, mas tem que respeitar, que é a cultura deles, né? É, mas de certo modo é complicado, né? Porque tá tirando uma vida. Ah, gente, isso aí é bem complicado, né? É porque isso aí não rege a lei, né? Do homem branco, né? Vamos falar assim, né? Nessas áreas, porque são povos assim geralmente separados, não vivem de acordo com a lei que a gente vive, enfim, tem uma série de fatores aí, né? Mas a gente tem que respeitar, apesar de a gente não concordar. Isso aí. Então, eu tenho aqui, pessoal, necessidade de problemas, né? A junção com conhecimento e as tecnologias. Necessidade de problemas é questão dos pontos de mudança. Pessoal, necessidade de problemas, vai vir necessidade com isso, vai me fazer eu ter que mudar algo, né? E o conhecimento, seja ele tanto popular quanto científico, me agrega valor, né? E a tecnologia são soluções que vão ser aplicáveis para eu tentar resolver algum problema, vai estar ligado a busca desse conhecimento.
sabe? A minha luta pelo saber, tudo isso está vinculado aí, beleza? E essa questão aqui também, ó, do evento de estruturação cultural. Então, ao longo da história da humanidade, vários eventos de estrutura cultural evoluíram. Dois foram notáveis, que foi a escrita e o papel, que promoveram, olha a importância, pessoal, daqui, né? O registro e o acúmulo dos acontecimentos do cotidiano. Então, a partir da nossa história, dos costumes que a gente falou, né? Da cultura, costume, cultura, dos saberes, das práticas sobre os fenômenos naturais e sociais. Enfim, tudo isso foi importante. Então, a escrita papel, eu consegui fazer o quê? Registro e acúmulo do conhecimento desse cotidiano. Cotidiano que aquela cultura leva, que aquela população leva, que é conhecimento científico guarda aquele escrito de que foi feito aquele experimento e deu certo, como é que foi o caminho feito. E isso é feito na pesquisa, gente. Eu tiro de algo que foi feito e eu posso basear no estudo que alguém que já conseguiu fazer a pesquisa, a gente pode aprimorar ela e abrir novos horizontes a partir daquele estudo e daquele conhecimento. Tranquilo, pessoal? Até aqui? Tranquilo. Então, a gente tem tipos de conhecimento aqui, gente. Ó, empírico. Surge a partir da interação e a observação do ser humano com o ambiente ao redor, né? Ou seja, empírico é tudo em volta. Eu vou buscar conhecimento científico, que é o que a gente vai fazer, né? Focado. Usa a lógica e o pensamento crítico. Engloba fatos que foram comprovados. Olha que é diferente. Ó, isso aqui é a palavra-chave, pessoal. Foram comprovados. Isso é conhecimento científico, tá? Filosófico. Baseado nas reflexões que o homem faz sobre questões imateriais e subjetivas. O filosófico é algo que vem do pensamento, né? A questão, né? Coisas subjetivas, você vai ter o pensamento em questões geralmente que são imateriais, coisas do convívio de sentimentos, tá? Coisas reflexivas, né? A gente faz repensar sobre as coisas, sobre os acontecimentos, enfim, são voltados, baseados em reflexões, tá? Religioso, baseado na fé religiosa, acreditando que esta é a verdade absoluta. Ficou clara essa diferença, gente, de cada um deles? Alguém não entendeu a diferença entre empírico, religioso, filosófico e científico? E aí, pessoal? Tudo bem, tudo tranquilo. Tudo tranquilo? Então, Sim. show. Vou continuar, hein? Beleza? Vamos lá, então. Aqui, pessoal, surgiu o tipo de conhecimento, né? Juntou, no final, também o conhecimento universitário. Eu tenho o senso comum, que é o que a gente aprende, né? O conhecimento do senso comum aprende com nossos avós, nossos pais, só que não é comprovado cientificamente. O religioso, o filosófico e o científico. Tudo isso se torna conhecimento humano, tá? Deixa eu falar um pouquinho agora sobre o conhecimento do senso comum, que é um conjunto de informações que não são sistematizadas e que foram concebidas no cotidiano pelas gerações. É aquela situação, olha, faz um chazinho disso daqui que cura isso, tal, né? Às vezes aquilo funciona, só que às vezes, só que aquilo está sendo passado de boca em boca, tá? Então, o conhecimento do senso comum foi o primeiro movido pelo conhecimento humano, surgido junto com os homens lá na época da pré-história, lá na parte tribal, né? Que envolvia o quê? Tantas atividades diárias para a sobrevivência deles, com interesse, né? Buscando compreender a natureza e todos os fatos que estavam relacionados a ela. Essa aprendizagem, pessoal, se dava através de quê? De você observar, só, imitação, você imitar. Era passado de geração para geração por experiências que foram vividas pelas pessoas, pelos aqueles indivíduos. E basicamente processos mais intuitivos, né? Como, por exemplo, com a ação do olfato, visão, audição e tato, tá? Então, isso aqui a gente pode dizer que é baseado no quê? No senso comum, no popular.
no conhecimento popular. E é claro, para deixar isso bem claro, não precisava de comprovação e é marcado pela questão da subjetividade dos sentidos humanos. Alguém sabe me dizer o que é subjetividade? É que cabe interpretação, né? Cabe Tá certo. interpretação. Tá, me fala o que você acha que é subjetividade aí, algo subjetivo. Algo subjetivo. Eu acho que é diferença cultural entre povos. Por exemplo, um tempo atrás, eu estava lembrando disso ainda há pouco. Eu vi um documentário uma vez, uma pesquisa, que fizeram com um casal. Pegaram um casal de atores, colocaram eles com roupas ocidentais, no meio de uma praça, numa cidade qualquer na Europa, e o combinado para que aqueles atores fariam seria uma atitude de agressão do homem contra a mulher. Ele não chegaria a agredir, ele partiria para cima dela com gritos. As pessoas em volta, quando perceberam a cena, afastaram os dois. Interviram ali e afastaram os dois. Quando pegaram esse mesmo casal, colocaram roupas de origem árabe, né? As pessoas permitiram que o cara se aproximasse da mulher e gritasse com ela. Então, assim, no senso comum, existe uma diferença da visão entre a cultura, no caso, por exemplo, desse exemplo, né, no caso do povo árabe, né, a questão da submissão da mulher, tudo isso, e pelo ponto de vista ocidental, não. Então, quer dizer, existe uma subjetividade na visão do tratamento à mulher. Entende? Não sei se eu consegui ser claro o que eu falei. Não, beleza, beleza. Vamos completar aqui. Subjetividade também, gente, que o nosso colega falou, também pode ser relacionado também à comprovação. Vocês não concordam comigo? Não tem comprovação. Por isso que colocou sendo marcado pela subjetividade, algo subjetivo, algo que não tem, não é certo. Você tá divagando aquilo. Não tem nada assim, opa, olha, isso foi comprovado que é isso. Não, não é. A mesma coisa é o fazer o julgamento sem saber detalhes, né? Vamos falar assim. É como o nosso colega falou aí. Certo, gente? É uma coisa que não fica registrado, professor. É uma coisa que é? Não fica registrado. É uma coisa não comprovada, isso. Uma coisa não comprovada. Não fica registrado, não está comprovada. Tá? Então, esse foi o primeiro momento do conhecimento humano, né? A gente teve atividades diárias para a sobrevivência, a preocupação em compreender a natureza, né? E acontecia por quê? Imitação, geração em geração, através dos sentidos, tá? E aqui, ó, olha aqui, pessoal, ó, olha aqui, ó, não precisa de comprovação, sendo marcado pela subjetividade dos sentidos humanos, ou seja, é algo mais sentimental, algo mais sentido, algo que não tem comprovação. Beleza? Ficou claro, pessoal, o que é o conhecimento senso comum para vocês? Sim. Ninguém tem dúvida nessa parte aqui não, né? Hein, pessoal? Ninguém tem dúvida aqui não, né? Posso passar? Show. O conhecimento religioso, né? Então, é o alicerce à medida que a religião passa a influenciar na concepção do mundo, através de explicações para fatos existentes que apresentam como verdades absolutas, baseados nos documentos sagrados propagados aos fiéis que seguem aquela determinada fé, tá? Então, isso, até achei um trecho interessante, ó, apoia-se em doutrinas que contêm proposições sagradas, valores, ou seja, com valor, tendo sido revelados pelo sobrenatural. E por esse motivo são verdadeiras e são consideradas infalíveis e indiscutíveis, tá? Essas verdades estão relacionadas às crenças individuais ou culturais, pois vai depender da religião. E é possível encontrar, por exemplo, seguidores do Alcorão, da Bíblia, dos Vedas, entre outros. Então, o conhecimento religioso dispensa a comprovação e se apresenta marcado pela subjetividade da fé, tá? Então, a religião ela passa a influenciar na concepção do mundo de pessoas
explicações para os fatos existentes apresentados como verdades absolutas, documentos sagrados, propagandas aos fiéis que seguem pela fé e dispensa comprovação científica. E se apresenta marcado pela sua subjetividade. Pessoal, olha só, para deixar isso bem claro, tá? Isso aí é um conceito da religião dentro da iniciação científica. Isso não é o meu conceito em relação a isso não, tá? Só para deixar claro para todo mundo. Isso não é a minha opinião não, tá, pessoal? Para ficar claro, tá? Para deixar isso claro, beleza? Tá pulando fora? Tá? Show, show, pessoal. Para ninguém perguntar, professor, mas você não... Não, isso aí é o conceito que eu estou pegando a partir da disciplina do conceito do que é conhecimento religioso. Beleza? Show? É porque, se for olhar para olhar científico, realmente não tem comprovação. Alguns casos, né? Enfim, isso aí está sendo ainda muito divulgado, muito, né? Tá? Mas, para deixar isso claro aí, beleza? Tranquilo, gente, em relação a isso? Tranquilo. Então, show. Qualquer coisa. E o conhecimento filosófico, né? Que é aquele que aparece com a concepção voltado também ao amor, ao saber, ao desejo do saber, à busca do saber, à autorreflexão e à compreensão de fatos que já existem ou que ainda estão por vir, né? Então, a base desse conhecimento filosófico é a dedução através de explicação baseada numa coerência lógica, proveniente de uma reflexão, tá? Ou seja, né? Não tem necessidade de comprovação experimental. Apenas eu esforçar pela própria razão. É o uso da razão, tá? Beleza? Então, não vai precisar de comprovação nenhuma. E sim, a busca pelo esforço vindo da razão e da autorreflexão, né? Exemplo, a saudade no poema é linda, mas na realidade ela dói. Isso é uma razão, uma autorreflexão. Então, não precisa de comprovações e é marcado pela razão e pela autorreflexão. Pessoal, se atentem bastante a esse resumo de cada um dos conhecimentos, porque vocês resumiram entendendo a parte essencial deles, vocês conseguem entender o conhecimento de modo geral, cada um deles separadamente. Me fiz por entender? Vocês entenderam o que eu falei agora? Uhum. Beleza. Sim, perfeito. E o conhecimento científico? Se estrutura pela base de explicações baseadas na razão, mas também naquela comprovação daquele experimento. Ou seja, eu vou ter afirmações teóricas universais de uma forma sistemática, controlada, através da observação do experimento a partir de fatos reais que foram concretizados. Com isso, eu vou sair de algo subjetivo, vou sair da fé, vou sair dos sentidos, vou sair da autorreflexão. Então, um conhecimento científico vai ser o quê? A expressão da razão humana através de ser objetivo e de ser algo que comprovado, tá? Se configurando através do quê? Socialmente, a partir de uma pesquisa científica, de uma validação, beleza? E uma divulgação desse conhecimento. Então, a minha busca vai ser através da razão e comprovar esse experimento, tá? Então, eu tenho aí uma forma tanto sistemática, controlada pela observação e pelo experimento de fatos reais e concretos. Então, olha aqui, ó, vai afastar da subjetividade, da fé, dos sentidos e da autorreflexão. E vai o quê? Vai buscar, né? Busca, igual eu falei aqui, busca o quê? Objetividade na comprovação. Ele vai ser configurado pela pesquisa científica, seguir a validação pelos pares, que eu preciso comprovar ela, e a divulgação do conhecimento. Ficou claro até aqui, gente, a ideia? Sim, ficou. Aí, professor, tem Pode como falar. que eu dar um exemplo? Sim, sim, claro. Olha só. Vou dar exemplo assim, ó. Vocês vão pesquisar alguma coisa sobre uma infecção de uma bactéria que está causando problemas sérios e graves
na arcada dentária. Por exemplo, sei lá, na gengiva. Vocês têm que buscar comprovação delas fazendo experimentos, fazendo teste. Olha, essa bactéria era uma bactéria que se aloja na arcada dentária, enfim, na parte superior do dente, da cabeça, enfim, vários detalhes aí. Ela é resistente a medicamentos tal, 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 tal. O tratamento tem que ser feito através de outro medicamento. Porém, o tratamento é mais longo, fui comprovado, fiz os testes, eu acompanhei. Tudo isso é uma comprovação científica. Por quê? Você trabalhou naquela pesquisa, debruçou sobre ela, pegou também algo já pronto de outros pesquisadores que já começaram a pesquisa sobre aquela bactéria, entendeu, gente? Enfim, isso tem comprovação. Isso é conhecimento científico. Você vai provar, porque 2 mais 2 dá 4. Através de quê? De testes, fazendo estudos baseados no conhecimento daquela bactéria, usando também através de quê? De conhecimento de outros cientistas que estudaram elas. Tudo isso é científico, comprovado. Show? Ficou claro, Gilmar? Gilmar, ficou claro? Ficou. Show? Show. Aí, pessoal, aí temos a diferença entre o conhecimento popular e o conhecimento científico, né? Conhecimento popular, a gente chama de conhecimento empírico, é o conhecimento obtido a partir do senso comum. Conhecimento científico, conhecimento obtido a partir de processos científicos. Conhecimento popular, ele pode ser assistemático e desorganizado. O conhecimento científico, ele é sistemático e organizado. Conhecimento popular, ametódico, frequentemente depende do acaso. O científico é metódico, é produzido a partir de uma série de procedimentos específicos e bem definidos. Subjetivo, depende do nosso juízo e disposições pessoais. Né? Aí, ó, algo não comprovado. Olha o subjetivo aqui, ó. Juntar o que eu falei da comprovação, o que o nosso colega falou agora há pouco, e eu, né, complementando aí, ó, depende, que ele falou mesmo, depende de cultura, depende do nosso juízo e a disposição de cada pessoa. Por isso que ele é chamado subjetivo. Isso já fecha, deixando um pouco mais claro o que é a subjetividade, né? Subjetivo. Show? E objetivo impessoal é simples, direto e factual. Tende a ser mais lento, incento, dependendo menos dos nossos juízos e disposições pessoais, que é o conhecimento científico. Tranquilo, pessoal, essa diferença entre os dois? Tranquilo. Show, pessoal? Ou não? Falam para mim, por favor. Gente, tranquilo ou não tranquilo, gente? Tranquilo. Tranquilo, professor. Tranquilo. Show. Quero que vocês entendam o que eu estou falando, hein, gente? Tem vergonha de falar que não tá, gente, se alguém não tiver com o microfone ruim e mandar no chat, porque eu não consigo observar a aula, na verdade eu não vejo nem vocês, para falar bem a verdade. Vocês me avisam, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, mandar no chat aí, beleza? Alguém pode falar aí, tá? Vamos lá. Deixar isso claro, né? Aí tem a questão do papel da universidade, né, gente? De modo geral, a universidade ela vai ter um papel crucial. Ela vai ajudar na construção, na produção de conhecimento, né? Ela vai trazer aprendizado, pesquisa, inovação, a disseminação desse saber em diversas áreas, né? Então, ela é vital, tá? Por quê? Para expandir esse conhecimento, tá? Para a evolução desse conhecimento, o crescimento desse conhecimento, de modo cultural também, para o nosso desenvolvimento humano, né? A questão do ensino, né? Essa transmissão dele, né? A busca por ele, sendo bem amplo, com diversos tipos de disciplinas diferentes. A preocupação com a pesquisa também, que é um dos pilares das universidades, né? Trabalhando para trazer coisa inovadora, uso de investimento científico, para ampliar o conhecimento humano, que vai levar também a diversos fatores que vai favorecer a humanidade, através também de avanços tecnológicos, a aplicação dessas práticas que vão impactar de modo positivo na sociedade. Claro, também pode acontecer de modo negativo, sim, com o mau uso desse avanço.
Tá? É a questão da inovação também, gente. Oi? Alguém quer falar alguma coisa? Está dando interferência aí, gente. Alguém está dando interferência aí. Está com o áudio ligado. Vamos voltar aqui. Está aparecendo aí na apresentação, gente, ou não? Está aparecendo, pessoal, ou não? Tá sim, Oi? tá sim. Sim, professor. Então show, então show. Então a inovação está isso, gente, a busca, né, por algo novo, você desempenhando funções novas, trabalhos novos, a busca, né, trazendo novos startups, né, transformando, levando a ideias comerciais também para empreender. Então, isso aí é inovar. De um modo resumido, que eu falei, né? A questão da o que é interdisciplinaridade, pessoal? É você trazer o quê? Juntar vários conteúdos diversos para formar algo novo, inovador, né? Você reunir diversas ideias diferentes, diversas áreas específicas, tá? Para trazer algo novo. A formação de profissionais com pensamentos críticos, gente. Para trazer para o busca pelo pensamento crítico, pela ética, é importante isso. A capacidade de analisar, vocês vão adquirindo. Tá? Para quê? Para poder crescer nas suas carreiras e trazer benefício para vocês. E com isso, vocês também trazerem grandes inovações para o mercado, para vocês, para a população. Tudo isso é importante na formação de profissionais com um senso crítico de saber também diferenciar o certo do errado e vocês serem éticos dentro da profissão de vocês, tá? Preservação e disseminação desse conhecimento também é importantíssimo. Algo de preservar o conhecimento, a partir de bibliotecas, artigos, tudo aquilo vão estar documentado, aquele estudo, aquela pesquisa, para ser levados em adiante. Pessoal, vira e mexe está mudado. Descobertas novas podem mudar. Pode ser que um cientista acabe sendo derrubado pela sua teoria, até para ter, acho que comprovou, e chega outro, tem uma nova descoberta que acaba derrubando aquela teoria, ou reforçando aquela teoria e indo mais além. Ou às vezes você tem você faz uma descoberta, não necessariamente quando você acha, não descobri nada, deu tudo errado. Sim, você fez algo legal. Por quê? As pessoas sabem que o caminho que você fez não precisa ser repetido, porque já sabe que aquele caminho dá errado. E isso também agrega valor, tá? Não só descobertas grandes, mirabolantes, que favorecem algo, nossa, eu descobri a pedra, eu descobri, né? Descobrir o fogo, como era antigamente, né, que não tinha nada. Não, essas coisas também favorecem o conhecimento, tá? Só para deixar isso claro, tá, pessoal? Tem aqui, ó, focado, universidade, ensino, pesquisa, inovação, interdisciplinaridade, profissionais e cidadãos críticos, essa é a ideia, preservação e disseminação desse conhecimento. Tudo isso vai ter um papel vital na construção do conhecimento humano, que vai ser expandido em todas as fronteiras e buscar evolução e preocupar também com as gerações futuras, pessoal. Aí a gente tem a chamada metodologia científica, pessoal. A metodologia é uma palavra derivada do método, do latim métodos, métodos, cujo significado é caminho ou via para a realização de algo. O grego métodos, metas, objetivo e finalidade, significa maneira, forma de fazer algo. É o estudo da melhor maneira de executar como ação, seja ela qual for. Mas quando falamos da metodologia da pesquisa científica, estamos nos referindo ao estudo da ação científica, ou seja, estudo da pesquisa científica. É o estudo analítico e crítico dos métodos da investigação, tá? E aplicação desse método através de processos técnicos que garantem o quê? A gente já falou isso, né? A legitimidade científica que precisa ser obtida, do saber obtido através já do comprovamento científico. Então, esses métodos vai estar preocupado com o quê? Com aspectos descritivos e de análise crítico-reflexiva, baseado no conhecimento científico, na comprovação científica, tá? Então, ela inicia desde a exposição inicial de você escolher um tema, você vai escolher um tema, até você fazer a análise daqueles dados
que são recomendações para o quê? Para minimizar aquele problema ou então solucionar ele. Então, esse conhecimento, esses métodos, essa análise desses dados, vocês vão utilizar para poder tentar resolver aquele problema, tá? Beleza, pessoal? Tranquilo até aqui? O resto é resumo aí, né? Latim, Ok, beleza. métodos, caminho ou via para a realização de algo, do grego métodos, métodos, objetivo e finalidade, é o estudo análise crítico, de melhor maneira de executar uma ação e de métodos de investigação, metodologia pesquisa científica, o estudo de uma ação científica e o estudo voltado para a pesquisa científica. Show? E a gente vai agora os tipos que tem de metodologia, pessoal. A acadêmica, que vai tratar do saber do mundo em etapas de aprendizagem do conhecimento e da sua expressão escrita. Ela vai introduzir o mundo do saber, né? Ela vai trazer o quê? Discussão sobre esses conhecimentos e trabalhos acadêmicos. Com isso, a gente passa a elaborar e apresentar quando começa a trazer a parte do acadêmico universitário, ou seja, eu vou apresentar e elaborar trabalhos universitários voltados para também pesquisa científica. Então, eu preciso compreender entre vários caminhos para poder construir esse conhecimento. E eu vou compreender o quê? Novos tipos de modalidades de trabalho que pode ser que vão fazer futuramente. Eu preciso entender melhor sobre o meu tema, para eu poder divagar melhor sobre ele, buscar mais sobre ele, atendendo, às vezes, novas exigências daquele caminho, tá? Então, o objetivo é o quê? Nessa metodologia acadêmica. Eu tenho que estimular a pesquisa, desenvolver ela, fazer ela algo viável, aprender, pensar sobre ela e formar o quê? Processo de construção desse conhecimento a partir de utilização da universidade. Tranquilo, gente, a metodologia acadêmica? Sim. Então, show. Continuando aqui, ó. A metodologia científica, ela vai fazer o quê? Focar no conceito da ciência, os tipos de conhecimento, o conceito dele, o paradigma daquela revolução científica, né? Como, por exemplo, baseado em Thomas Kuhn. Vai fazer o quê? Você busca o quê? Conhecer que a ciência é a metodologia da ciência, ou seja, metodologia científica. Ela vai nos fornecer explicações sobre diversos tipos de paradigmas da ciência e, claro, as suas superações. Então, com isso, ela vai abrir novos caminhos, né? Construir ideias, conhecimentos novos, nos dar pistas sobre o que a gente pode compreender e buscar cada vez mais esse conhecimento na atualidade e ir adiante. Com isso, vai abordar esse conhecimento científico, a metodologia dele, descrever vários métodos diferentes, incluir procedimentos nesses métodos, né? Formulação de hipóteses, vou elaborar leis, explicações e teorias científicas e, é claro, fazer análise crítica de cada um deles. Por que aquilo está certo, qual caminho tem que ser seguido, como é que eu fiz para chegar lá. Tudo isso eu preciso falar, tá? Isso não é científica. A científica, tranquilo, pessoal, vocês entenderam? Universitária, científica, ficou claro para vocês? Sim, ficou. Então, show. Já a metodologia de pesquisa, ela vai estar focada no quê? Na construção e na transmissão desse conhecimento. Ela vai apresentar os tipos de pesquisa a partir do uso de métodos da investigação, seja ela quantitativa ou qualitativa. Você sabe o que é uma pesquisa quantitativa e uma pesquisa qualitativa, pessoal? Sabe, pessoal? Quem não souber pode falar. Pessoal, quando eu falo em quantidade, tá? Quantidade quer dizer o quê? O que vai ser detalhe para mim? Eu vou registrar o quê? A quantidade, olha, população daquela área tal, quantidade tanta. Eu estou quantificando, eu estou contando. Qualificar é algo. Geralmente, as pesquisas podem ser as duas. Aí eu agregar valor a algo de qualidade. Aquilo lá tem valor, quantificando ele, dando valor a algo. Existem pesquisas que podem ser
Somente quantitativa ou somente qualitativa, sim. Mas, geralmente, pessoal, o que dá mais valor a ela ser tanto quantitativa quanto qualitativa, tá? Então, os tipos de estudo e suas características formam que as técnicas de amostragem, preocupação com as coletas, com a análise daqueles dados que eu vou utilizar, conforme a estruturação de cada projeto, os relatórios daquele projeto, daquela pesquisa, e a parte que está sendo dedicada tanto ao pesquisador e também ao orientador, né? O orientador desse pesquisador, voltado para o trabalho científico. Ficou claro, pessoal, essa ideia? Sim, ficou. Tranquilo, gente, até aqui? Tranquilo, pessoal? Alguém não entendeu? Quer que eu repita algo? Fala para mim, por favor. Vamos lá. Tranquilo, professor. Então, show, vou continuar, hein? E aí tem a ciência, né? Então, pessoal, a ciência precisa ser de uma forma inequívoca. Isso diz respeito a algo certo, seguro e correto, que não dá margem a erro, a engano. Então, ela vai partir do quê? De um conjunto de conhecimentos empíricos, inicialmente, claro, porque a gente começa com conhecimento empírico. O homem caminhava à procura de um conhecimento científico. Porém, ele não desejava saber apenas pela experiência, só por fazer. Ele queria algo mais, queria ser motivado além das razões da causa do defeito. Então, a isso surgiu a ideia do conhecimento científico. Focado em quê? Em coerência, que refere-se ao argumento estruturado, sem contradições em seu enunciado, no qual o conhecimento se apresenta de uma forma organizada e as conclusões são lógicas, ou seja, tem coerência, o negócio flui, como é que flui de modo correto, tá? Consistência. Refere-se a um posicionamento que resiste a qualquer argumentação contrária. Ou seja, aquilo é consistente, olha, isso aqui está certo. Por quê? Vou provar para você. Porque isso foi comprovado desse jeito, eu fiz desse jeito, foi comprovado cientificamente, eu tenho a prova aqui, todos os dados para você avaliar e que são feitos corretamente, usei instrumentos corretos, usei aparelhos corretos, usei tudo correto. E reparem bem na minha metodologia, está correta. Ou seja, isso é uma consistência, tá? Objetividade. Refere-se à reprodução inequívoca da realidade, tal qual se apresenta e não como o pesquisador gostaria que fosse. Ou seja, gente, é algo objetivo. Ela é real, é algo palpável. Não vai fugir da realidade. Show? Então, isso aí refere-se ao sistema de adquirir conhecimento baseado no método científico, bem como ao corpo organizado de conhecimento conseguido através de tais pesquisas, ou seja, focado na pesquisa, comprovado cientificamente. Ficou claro, pessoal, o que é coerência, consistência e objetividade? Sim, ficou sim, professor. Beleza, tá show. Aí, ó. Então, coerência, argumentação estruturada sem contradição, consistência, resistência à argumentação contrárias e objetividade, reprodução inequívoca da realidade tal qual ela se apresenta. Ou seja, é algo que não é equivocado, é algo comprovado, é algo que tem objetivo, é algo realista, é algo palpável. Show, gente? Tranquilo? Tranquilo. Vamos lá, então, ó. Metodologia científica. A metodologia científica ela vai proporcionar uma flexibilidade, tanto a diversos tipos de caminho, alternativas diferentes, para poder o quê? Focar também na resolução desses problemas. A gente busca resolver esses problemas, porém, a gente está preocupado com o quê? Os resultados têm que estar mais aprimorados para poder chegar nesses propósitos pretendidos. Ou seja, eu preciso buscar resultados melhores para poder resolver aquele meu problema. Porque a intenção da pesquisa é essa, pessoal. É eu buscar algo e tentar resolver aquele algo. Algo está em carência, trazer alguma coisa para poder
levar a novos horizontes, trazer a perspectiva boa e tentar trazer algo novo, inovador e resolver problemas, tá? Essa é a preocupação do pesquisador. Para tanto, é necessário que você tenha uma visão de que a ciência e como dela se desenvolve. Deve saber que através da ciência tudo se transforma, né? Tudo vai se transformar. As mudanças ocorrem o tempo todo. Nada é imutável. A ciência permite nos perceber como se dá a evolução, pessoal. Então, a evolução sempre vai manter a gente crescendo, evoluindo. O conhecimento, assim, ele não para. A busca dos conhecimentos, novas descobertas, tudo isso vai sendo constante, tá? Então, preparar o projeto de pesquisa é o ponto de partida para qualquer estudo científico e para verificar se a correlação existente entre diferentes tipos de estudo com passos do levantamento metodológico, perdão. A aplicação desse método para aquisição de conhecimento é de como fazer ciência, proporcionando-se caminhos alternativos, ferramentas e procedimentos. Ou seja, eu preciso buscar também caminhos diferentes, utilizar também ferramentas diferentes, se necessário, e buscar também procedimentos novos. Porque, às vezes, aquele procedimento que eu estou utilizando, aquela ferramenta que eu estou utilizando, são ferramentas arcaicas, que já passaram, já tem muito tempo que não se usa mais, né? E, às vezes, aquilo vai me tomar também, pessoal, é importante, de eu reduzir o tempo da minha busca. Às vezes, eu usando outro tipo de testes, isso vai acelerar a minha pesquisa, e isso é uma certa vantagem. Claro, se aquilo foi comprovado que aquilo funciona, eu posso vir utilizar, tá? Ou então, se eu quiser tentar comprovar que aquilo pode funcionar ou não, eu também posso fazer a pesquisa em relação a isso. Olha, eu fui lá, eu testei um aparelho tal para atuar com isso aqui, com aquilo, e foi testado. Ah, o aparelho funcionou, exatamente é mais eficaz. Ah, não funcionou, ele deu várias dúvidas, então não, esse aparelho não serve. Então, isso também pode trazer uma inovação. Que quando chegar outro pesquisador falar, opa, eu não vou usar esse aparelho para pesquisa para determinada coisa, porque o cientista fulano de tal comprovou que não funciona, tá? Então, a ciência é um instrumental que dá apoio às outras ciências. E, é claro, focado também na resolução de problemas. Show, pessoal? Tranquilo? Tranquilo. Então, gente, continuando aqui. Então, em razão da sua natureza instrumental, a metodologia tem um papel primordial, tanto na preparação de profissionais voltados para desenvolver a ciência e, claro, trazer novos caminhos, trazer novos limites, trazer novas possibilidades, tá? Então, a elaboração desse trabalho científico vai depender dessa observação sistemática da realidade, ou seja, pessoal, eu tomar a realidade e fazer uma observação. O que está precisando, o que é do meu interesse também, sabe? O que eu posso trazer para inovar dentro da minha área de atuação, tá? Então, a partir da observação da realidade ou da situação encontrada, desenvolveram cenários ou modelos simplificados que buscam reproduzir, identificar a relação tanto da causa e efeito, que com isso eu vou buscar diversas situações e possíveis desdobramentos. Nós vamos proporcionar o quê? O pesquisador? Uma visão mais ampla e trazendo várias alternativas daquele modelo, em várias variações, tá? Buscando o quê? Apresentar o quê? Papel na preparação desses profissionais, desenvolvimento da ciência, fazer uma observação sistemática tanto da realidade quanto da situação ou da situação que se encontra e desenvolver-se em cenários, ou seja, eu me preocupar com isso, principalmente focado, pessoal, na questão da causa e efeito. Por isso, assim, eu vou desenvolver mais essa metodologia científica. Tranquilo, pessoal? Ficou claro? Ficou claro, gente? Sim, ok. Ok? Alguém não entendeu? Quer que eu explique de maneira diferente? Alguém gostaria que eu explicasse de uma maneira diferente, pessoal? Fala para mim, por favor. Vamos lá.
Tá Ou eu bom. posso continuar? Continua. Pode continuar. Beleza. Tá. Agora, a iniciação científica, né? A iniciação científica, IC, enquanto experimentos de pesquisa voltados para os alunos da graduação interessados em conhecer as atividades de investigação que são desenvolvidas através da ciência e da tecnologia, que acontece de modo histórico em nosso país. É claro também que a gente pode pegar pesquisas de outros países, mas a ideia central, pessoal, é a gente usar o recurso do nosso país, trazer inovação para a gente, para o nosso país, para o nosso bem-estar. Nós não moramos no Brasil, a ideia é trazer, tentar resolver problemas dentro do nosso país, não fora, né? A intenção é não fora, é trazer para dentro, para a gente poder cada vez mais buscar melhoria no nosso país, né? Então, desde a criação das primeiras universidades brasileiras, se tem notícia de que jovens estudantes participam ativamente do trabalho de pesquisa desenvolvido nessas instituições. Na condição de estudantes universitários, muitos jovens iniciam suas carreiras profissionais como auxiliares de laboratório, ainda que de maneira informal. Isso aí é muito comum, tá, gente? Eu, por exemplo, mesmo não atuando com pesquisa diretamente, eu cheguei a trabalhar como auxiliar de laboratório, tá? Então, todos nós passamos por isso, para vocês terem uma ideia. Grande parte das pessoas. Claro que pode ter pessoas que não passam, mas a grande maioria acaba passando, né? Então, tem aí, criação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, que foi em 1951. Com isso, eu tive as primeiras bolsas para a iniciação científica. E com isso, pessoal, começou a progredir e a iniciação científica começou a se institucionalizar. No entanto, somente na década de 70 que foi criado o programa e as bolsas de iniciação científica. Até aquele momento, as bolsas eram dadas no balcão, isto é, eram solicitadas individualmente. Havia bolsas, mas não uma política institucional de iniciação científica. Mas foi graças a essa iniciativa que as universidades passaram a organizar seus problemas internamente. E então, o CNPq cria o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, a PIBIC, na década de 80. Cotas passam a ser disponibilizadas às universidades que mantêm programas próprios de iniciação científica. Então, teve aí a experiência de pesquisa voltados para alunos de graduação interessados em conhecer as atividades de investigação desenvolvidas nas instituições de ciência e tecnologia. Aqui, em 1951, apareceu a CNPq, em 70, a criação das bolsas, e em 80 surgiu a PIBIC, que é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica. Tranquilo, pessoal? Essa é um pouco dessa história da iniciação científica? Bem breve, né? Sim. Então, show. Aí, pessoal, os órgãos de fomento da pesquisa no mundo, né? O maior é a China, olha só, né? Vocês veem que, infelizmente, o Brasil não está nem aqui, né? Dos 10 financiadores de pesquisa. Entre anos de 2011 e 2018, tá? E até a gente tem os órgãos de fomento aqui no Brasil. A gente tem a CNPq, FINEP, CAPES, FNDCT, BNEDES, Confab, tá? Aqui fala um pouco, né? PIBIC, Programa Nacional de Bolsa de Extensão Científica, atende instituições públicas e privadas, é necessário encontrar um professor que possa orientá-lo na área do seu interesse e conhecimento. PIBIC-AP, o Programa Institucional de Bolsas de Extensão Científica, nas ações afirmativas é dirigido somente a instituições públicas e aos estudantes que ingressariam no ensino superior por ação afirmativa. PIBIT, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação Científica, e atende a instituições públicas e privadas. No entanto, é dirigido somente nas áreas de tecnologia e de inovação, ou seja, é voltado para tecnologia e inovação. E o PICM é um programa de iniciação científica e mestrado, é dirigido aos premiados das Olimpíadas Brasileiras de Matemática de escolas públicas que desejam aprofundar seus conhecimentos em matemática, que é o PIMC. Tá? Então, ambas são ligadas direto ou indiretamente ao Ministério do Brasil, ao brasileiro, Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, o MICT, e apresenta dados e recursos investidos na pesquisa no Brasil. E, claro, o Ministério da Cultura, o nosso MEC também.
tá? Só para vocês terem uma ideia, pessoal, tem diversos que são fomentos que são utilizados em pesquisa aqui no Brasil, tá? E aqui é uma ideia, pessoal, aqui no Brasil, o maior estado é São Paulo, seguido do Rio de Janeiro, depois Minas Gerais. E Rio Grande do Sul, enfim. Vocês vão vendo que vai diminuindo aos poucos, né? A questão da distribuição do percentual de documentos que são publicados e financiados em nossos estados aí. Tá? E a gente tem aqui um exemplo, né, do ranking também, só para vocês terem uma noção. O CNPq está lá em cima, né? Seguido da CAPES, FAPESP, beleza? É de São Paulo, né? Tá? Aí, ó, geralmente, pessoal, os órgãos de fomento de pesquisa no Brasil é muito mais voltado para biologia molecular e voltado para bioquímica. Logo em seguida vem estudos de ciências, plantas e biologia vegetal, ciências de materiais também em seguida, e logo depois farmácia e farmacologia, tá? E aí depois as outras diversas aí que também estão atuantes nesse ramo. Isso aqui é só para você ter uma noção, né, do financiamento da CAPES, tá? Voltado na Web Science, os documentos, tá? Só para vocês terem uma ideia, beleza? E para ser, gente, e a ideia é deixar, nós devemos ser curiosos, questionar, ser críticos, ter senso críticos, ser éticos, e as referências aqui. Então, vamos lá, pessoal, só para abrir o adendo aí. Vocês repararam que o conceito que a gente tem que ter a partir da iniciação científica é buscar a pesquisa, eu tenho que sempre buscar o conhecimento, buscar sempre a ética dentro daquele trabalho, atuar de uma maneira responsável, claro, e me preocupar e dar valor tanto aos conhecimentos de senso comum quanto ao conhecimento científico. Sabe por quê? Vou dar exemplo para vocês. Às vezes, tem pessoas que podem levar vocês a novas descobertas interessantes. O uso, por exemplo, de uma planta que seja cura de alguma doença, trabalho com ela que algum ribeirinho na região, por exemplo, do norte lá, fala que ajuda na cura. Vocês podem estudar aquela planta, por exemplo, né, de modo geral. E pode dar certo, vocês podem trazer uma nova descoberta. Então, isso que eu falo, uma ideia do valorizar o senso comum, tá? Não só atrás das bancadas, atrás da universidade, atrás de grandes pesquisas iniciais, tá? Então, tudo tem valor, gente. Tudo é valorizado, tá? Para deixar isso bem claro. Beleza? Pessoal, eu vou agora aproveitar aqui e mostrar o nosso cronograma, tá? Todo mundo está visualizando o cronograma, pessoal? Sim, professor. Sim. Agora apareceu. Não tinha aparecido, não. Show, Agora apareceu. dá. Show. Então, vamos lá. Aham, apareceu. Beleza. Hoje a gente falou sobre introdução à iniciação científica. Semana que vem, nós vamos falar sobre método científico de abordagem, tá? Na próxima semana, daqui a 2 semanas, né? Ética e plágio e o conflito de interesse entre a ética e o plágio. A gente vai falar sobre isso. Posteriormente, metodologia científica de procedimento. Vamos falar depois sobre a pesquisa científica em si. Depois, projeto de pesquisa, estudo do trabalho, tema e título. Ou seja, o que eu faço para iniciar o meu projeto, qual é a estrutura do meu trabalho, qual é o tema que eu escolhi, qual é o título que eu vou abordar, que ficaria melhor, tudo isso a gente vai debater durante a nossa aula, tá? Dia 19/4, revisão da literatura, objetivos e metodologia daquela literatura,
tá? Dia 26, pessoal, justificativa, as hipóteses, tá? Pessoal, dia 3/5, seminários, tá? Próxima aula, gente. Próxima aula, eu vou trazer para vocês, nós vamos dividir, né, em grupo, ou eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar temas livres para vocês, e vocês vão poder pegar artigos, a ideia é essa, pegar artigos dentro da área de vocês, claro, eu vou deixar isso bem livre para o grupo, para dividir em grupo, deixar o tema livre, e vocês vão abordar dentro daquele tema qualquer artigo que vocês acharem interessante, e vocês vão apresentar aquele artigo no seminário. E vão falar o que vocês entenderam, o que vocês acharam da metodologia, a visão de vocês, tudo isso. Combinado, pessoal? Combinado. Sim. Tá? Ou seja, isso vai ser a prova. A prova é o seminário. Tá? Combinado? A prova vai ser o seminário. Mas preste atenção numa coisa, né? A gente vai ter que atribuir também essa nota, esses 2 pontos, pessoal, que eu vou dar para vocês. Eu vou fazer da seguinte maneira, tá? Eu vou trazer estudo dirigido para vocês treinarem, né? Colocar um pouco sobre o conteúdo, claro, para a gente ter esse método avaliativo. Eu vou colocar perguntas sobre o que a gente aprendeu, mas isso valendo 1 ponto, tá? O questionário valendo 1 ponto, colocar 10 questões. Combinado? E vou fazer valer pontos também, que eu vou trazer para vocês resumos, uns artigos para vocês resumirem e vocês me enviarem. Combinado? E vai ser em grupo, claro. E aí vocês vão mandar para mim, eu vou dar uma lida e a gente vai debatendo conforme nas aulas também, tá? E debatendo no ABA, tirando dúvida e tal. Combinado? Ok, professor. Combinado com isso, então? Show? Sim. Pessoal, só uma observação importante, tá? Quem faltar os 2 seminários, que é seminário, tá? E é remoto, né? Beleza? Quem faltar, por algum motivo, e não apresentar nem nada, vai fazer prova, tá? A segunda chamada vai ser prova. Não vai ser seminário, vai ser prova. Beleza, pessoal? Ficou claro para todo mundo isso? Sim. Então, beleza. Então, depois do seminário, a gente vai entrar em resultados, discussões e conclusões, falar um pouco sobre citação no texto e referências, como é que é feita, pesquisa bibliográfica, periódicos, indexadores e plágios, trabalhos científicos, introdução ao artigo científico, como fazer a apresentação de um TCC, a gente vai falar sobre isso. Depois da vida seminários 2, que a gente vai levar na mesma ideia, trazer diferentes tipos de temas para a gente fazer o seminário. Leitura e debate de artigos científicos, nós vamos focar aqui também nos artigos científicos depois, para a gente fechar nossa última aula. Dia 5/7, segunda chamada, exame final e segunda época. Olha, pessoal, vou ser bem claro com vocês. Eu acredito que ninguém vai chegar nisso aqui não, né? Certo? A gente também acredita. Pelo amor de Deus, né? Chegar... depende de vocês, né? Não de mim, né? Tá? Não sai daí do outro lado do computador e vem e pega a gente de pau. Porque, olha, de verdade, pessoal, a ideia aqui é vocês entenderem o assunto. Eu não estou aqui para punir ninguém, vocês já me conhecem, já é a segunda vez que a gente está em contato. A ideia é vocês entenderem como é que faz leitura de artigo, o que é introdução, desenvolvimento, né? Metodologia, referência bibliográfica, como é que monta. Tudo isso a gente vai explicar direitinho, porque eu quero que vocês cresçam, floresçam também essa parte de pesquisa, que é muito interessante, até para o currículo de vocês também. Então, a ideia é essa, tá? Tanto que a gente optou, né? Eu e o Luiz, ele ofereceu para mim perguntando como é que eu ia querer administrar, eu combinei com ele que sim, que eu não ia dar
prova em si, só na segunda chamada. Eu preferia dar seminário para estimular vocês a leitura. Para mim é muito mais gratificante que vocês peguem artigos para ler, para debater, para vocês já criarem esse hábito. É essa a ideia da disciplina. Claro que, em contraparte, eu achei legal eu pegar e fazer o quê? Estudo dirigido, voltado para o conteúdo, para vocês trabalharem isso também. E claro que vai valer ponto. É interessante. Então, isso ficou, acredito que ficou uma ideia legal, e vocês conseguem também, com isso, né, se dedicarem à leitura de artigo, que é o que é de TCC, de dissertação, né? Enfim, né, pessoal? Vocês entenderam a ideia, né? Ficou claro para todo mundo a ideia? Sim, perfeito. Ficou? Tá, vamos lá. Pessoal, uma outra coisa que eu quero esclarecer com vocês, né? Eu não vou precisar mostrar, eu só vou falar. Vocês já estão sabendo, mas eu vou reforçar aqui, eu vou falar. Eu não vou passar slide, mas eu vou reforçar nesse restinho aí. Vamos lá. Pessoal, vocês estão cientes, né, que agora vocês, para entrar em contato comigo ou qualquer outro professor, o ideal é vocês ou usar o AVA, né, ou utilizar de quê? Do representante de turma, tá, gente? Isso deve ter já... Porque, infelizmente, é muita gente, eu não consigo responder todo mundo. Eu nunca tive esse problema com essa turma, tá, gente? Está tranquilo, só estou falando as novas normas, né, que a faculdade está pregando. Beleza? E é só para reforçar o que vocês com certeza já ouviram, né? Mas isso vocês já sabem, eu estou reforçando. E também tem na seguinte situação, né, gente? Vocês sabem também agora que para fazer pedido de segunda chamada, eu acredito que não vai ter aqui nessa disciplina, né? Senão é dar muito mole, claro, vai ter exceções, né? De passar mal, tal. Mas assim, né? Vamos lá. Tem que ser 7 dias após a prova, que no caso nosso é o seminário. 7 dias após a P1. Vai ter que ter a minha assinatura e a assinatura do Luiz. Tá? Para poder fazer o pedido. São Só que são 3 dias, 7... não, professor? Hã? São 3 dias, não? Não, são Fazer 7. segunda chamada? São 7 dias. Vai entre 3 a 7 dias, pessoal. Beleza? Mas o importante é vocês fazerem 3. Se puder fazer antes, melhor. Tá? E para vocês não esquecerem, pessoal, outro detalhe importante, a questão de pedido de trabalho, tá, gente? Pedido do trabalho, pedido da entrega do estudo de direito, que eu vou comentar isso com vocês. Tudo isso, pessoal, vocês atentem à seguinte maneira. Eu preciso entregar na data correta, tá? Isso aí agora está sendo muito divulgado. Não dá para ficar aceitando um atraso. Por quê? O que a gente vai fazer, gente? Vai ser divulgado bem antes para vocês poderem entregar na data correta. Ó, você já sabe que o seminário já está marcado. Ou seja, próxima aula, eu já vou trazer os temas e a gente já vai dividir no final aqueles temas, tá? Eu vou deixar bem aberto para vocês. Eu vou pegar... O que eu vou fazer, gente? Por que eu estou pedindo esse tempo a mais? Porque eu vou dar uma reforçada. Eu vou pegar bem voltado para a de vocês. Vou pegar assim, por exemplo, ó, biologia, bioquímica da saliva, cirurgia, por exemplo, tá? Cirurgia, focado em alguma coisa lá, tal. Então, quer dizer, vai ser um seminário em que a gente vai debater de modo geral que vocês vão começar a pegar disciplinas que vocês já tiveram. Essa é a minha intenção. E talvez até disciplina que vocês não tiveram, mas seja um artigo, uma coisa assim mais básica, tá? A intenção, pessoal, não é a dificuldade do artigo, porque a ideia é pegar um artigo que vocês entendam também, tá? Se eu passar um tema para vocês, pode ser uma coisa básica, tipo assim, busca da bibliografia, algo só de referência, explicando da história daquele tema. Beleza, já é legal já. Vocês entenderam a lógica? Não precisa ser algo muito complexo, até porque vocês estão começando ainda. Mas vocês entenderam a ideia do que a gente está buscando aqui, né? Sim. Show? Sim, Essa é a ideia. Ou seja, vocês já sabem a data, pessoal. Tudo está marcado. Então,
você já consegue administrar isso, pessoal. Né? Então, você já sabe de tudo isso. Beleza? Outra coisa importante, gente. A nossa aula, no caso, nossa disciplina, são 2 créditos. Ou seja, quem faltar a aula de hoje, toma 2 faltas. Beleza? 2 faltas, tá? Show? Para todo mundo saber. Se vier 2 faltas lá, não se assuste. Não teve presente na aula. Tranquilo? Perfeito. Vou reforçar uma outra coisa. Apesar de vocês comigo agora, né, não ter aula prática, mas eu vou reforçar para ajudar os professores, tá, pessoal? Só um reforço. Eu sei que todo mundo vai fazer isso, mas, ó, jaleco, roupa branca, sapato fechado no laboratório, pessoal. Não esquecer disso. Aula prática, todo mundo de branco. Reforçando de novo essa ideia. Não vai poder entrar, pessoal. A prática existe isso. Todo mundo, inclusive nós, professores, temos que vir de branco. Beleza? Tranquilo? Sim, tranquilo. Tá. Gilmar, saiu picotado. Não vi o que você falou, não. Beleza. Show, show. Tá? Então, deixou tudo claro, né, pessoal? Tudo tranquilo, né? Sim. Beleza, então. Alguém quer perguntar paz. alguma coisa antes de eu fazer a chamada? Eu já botei o nome lá. Então, pessoal, o que eu vou fazer agora? Ó, vamos lá. Eu vou tentar fazer chamada aqui direto. Deixa eu ver se eu vou conseguir primeiro aqui, se não vai dar BO, né? Bom, Deixa eu pegar o negócio aqui, pessoal, para eu deixar mais claro. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu parar de... Vamos lá. Gente, se alguém tá dando interferência aí, pessoal. Vamos lá. E aí, pessoal, como é que foi a aula hoje? Gostaram? Gostaram da aula de hoje? Sim, muito bom. boa. Show. Que bom que vocês gostaram. Vamos lá, então. Deixa eu ver aqui. Pessoal, só um minutinho que eu estou colocando a quantidade de aulas aqui, tá? Antes de começar a fazer a Ok. Tá chamada. sem luz. A luz aqui tá um problema sério. Tá piscando muito? Ó, pessoal, ontem eu tive um problema. Foi o quê? Foi na quarta-feira. Na quarta-feira. Não, perdão, na terça-feira de noite, eu tive um problema aqui de luz também aqui em Maricá, que piscou, tive um atraso. Também na aula de noite com os alunos da enfermagem, da parasitologia. Deu um probleminha para mim também. Vamos lá. Aqui desde ontem, a ridaria.
Por causa da chuva, essas constantes problemas aí, eventos, está causando, né, alteração aí. Vamos lá, Adson Maria. Adson Maria tá aí? Tá Não, sim. Gente, Beleza. Adriano. Presente. Alexa. Professor? Alex. Oi. Oi. Beleza. Amanda. Presente. Ana Flávia. Presente. Ana Paula. Presente. Anne. Anne tá aí, né? Tá, ela tá sim, online. professor. Beleza. Beatriz. eu, presente. Camille. Presente. Carlos. Carlos tá aí, Carlos? Oi, tô aqui. Show. Eduardo. Eu. Alô. Show, Presente. beleza. Ouvi. Fabiana. Eu. Beleza. Fabrini. Eu, presente. Gabriel. Presente. Gabriela. Qual Gabriela, professor? Gabriela Silva Santos está presente. Só a Silva. Não tem outra Gabriela aqui agora na chamada, não, gente. Só Gabriela Silva. Então... Ah, Tem então não, tá? Presente. Gerlane. Gerlane, tá aí? Não. Tá não? Gerlane está no Santo. Gerlane tá o quê, perdão? Não ouvi. Espírito Santo. Vem essa semana. Entendi, tá. Então, infelizmente, né? Vamos lá. Gilmar. Ribossom. Giovana. Presente. Graziele. Ela foi levar o filho no hospital para fazer exame. Tá, mas ela estava aqui agora presente? Tá. Beleza. Haroldo. Jaqueline dos Santos. Jaqueline dos Santos, tá aí? Uhum. Tá aí não, né? Tá. Jaqueline Melo. Presente. Jennifer. Presente. Júlia. Presente. Camila. Presente. Cássia. Presente. Leonardo. Leonardo. Presente. Cheguei. Letícia. Presente. Lívia. Presente. Ah, não. Desculpa, é Lívia. Lisângela. Eu, presente. Oi, professor Lisângela, presente. Luana. Luana, tá aí, Luana? Não? Tá. Luiz César. Presente, professor. Milena. Presente. Mirla. Presente. Natasha. Natasha. Natasha tá aí, pessoal? Natasha, tá aí? Não? Sim, tá aí ou não tá, gente? Me ajuda aí. Deixa eu ver aqui.
Eu acho que não. Tá aqui. Tá aqui. Deve ter ido no banheiro. Vou pular. Vou pular. A coisa vocês avisam para ela que eu vou pular, depois eu vou chamar de novo, tá? Vamos lá. Natália. Natália. Professor, A Natália cortou eliminou essa essa matéria, professor. Oi? Peraí, gente. Falou junto, eu não entendi. Fala de novo, por gentileza. A Natália A cortou a Natália. matéria. Ela pulou minha matéria? Entendi. Cortou. Ela cortou essa matéria. Ela cortou a matéria? Isso. Ela não vai fazer agora, não é isso? Tá, mas aí eu vou ter que... Ela já deve ter graduação, professor. Em área de saúde. Aí ela cortou. Ah, tá. Tá, beleza. Mas depois eu tenho que até procurar ver. Fala para ela depois, por favor, para ela pedir para tirar o nome, ela ver se tirar o nome dela da lista, tá? Porque aí o que acontece? Agora eu tô dando meio que presença para ela, mas tirar da lista, ver lá isso direitinho, porque senão ela vai pedir falta dela, pedir, enfim, nota e, né? Fica um pouco complicado. Nívia, Presente. Pablo, Eu. Pamela de Oliveira, Pamela de Oliveira, Pamela Macedo, Aqui. Rafaela, Presente. Renan, Presente. Samira, Presente. Taina, Shaina, Shaina está presente, professor. Tainá, Presente. Vitor, Vitor, tá aí, Vitor? Vitor, não. Vívia, Eu, presente. Eu aqui estou. Yasmin, Presente, professor. Igor, Presente, professor. Zaira, Zaira não tá aqui não, né? Vamos lá, vou chamar de novo aqui. Natasha, Natasha? Então, show. Beleza, pessoal, vou parar de gravar aqui, tá?